Boa noite, pessoal. Sou Rafael, professor de Física do CPV. Venho aqui comentar a prova de Física da Unicamp 2011. Antes de analisar cada questão, vamos comentar a prova geral, né? Foram 7 questões envolvendo os conceitos de física. Dessas 7 questões, 3 envolviam o conceito de mecânica, 2 envolviam conceitos de eletricidade, 1 envolvia o conceito de calor, da parte de termodinâmica, e 1 envolvia o conceito de ondas, né? A gente pode identificar aqui a ausência da área da ótica, né? E alguns exercícios envolvendo eletrodinâmica, como circuitos elétricos, né? Que foi ressaltado no último Enem. Tá? Vamos iniciar então os comentários das questões. Primeira questão de física. Além disso, todas as questões envolviam um texto, né, anterior. Nessa primeira questão de física, comentava sobre o vazamento do petróleo no Golfo do México. E era uma questão simples de hidrostática que comentava sobre a variação mínima de pressão para que o vazamento ocorresse, né, a perfuração na área da reserva ocorresse. Você resolveria através do conceito básico de pressão de líquidos, da hidrostática, e chegaria na alternativa D, que corresponde a 1,8 vezes 10 a sétima Pascal. Tá, uma questão tranquila, o candidato não teria muitas dificuldades. A próxima questão de física comentava sobre o trânsito, né? Tinha um texto que comentava sobre os acidentes, e a questão que envolvia a parte de física era a questão sobre os freios ABS. A princípio, o candidato poderia ter um pouco de dificuldade, porque o texto era relativamente longo, mas a resolução era simples, era uma resolução que envolvia o conceito de força de atrito, tanto o atrito estático quanto o atrito cinético. O próprio examinador comenta, descreve o que é cada tipo da força de atrito e perguntava quanto que vale para cada situação. Supondo que o carro esteja num plano horizontal, você resolveria através da fórmula força de atrito igual a μ vezes a normal. Chegando na alternativa C, que era 9.600 newtons e 7.200 newtons, né? 9.600 newtons referente à força de atrito estático e 7.200 newtons referente à força de atrito cinético. A próxima questão de física era sobre as erupções vulcânicas que ocorreram na Europa, né? na Islândia, que acabou dificultando o transporte dos aviões. E a questão referente a esse texto era das cinzas, né? Da questão do calor. E era uma questão também simples, o examinador utilizava as mesmas unidades, não tinha transformação de unidade para calcular o calor recebido pela massa. Você teria aqui como alternativa correta a alternativa B, 3.600 joules. Talvez a dificuldade que o aluno poderia ter era na questão do cálculo da variação de temperatura, devido ao valor negativo, que era a temperatura inicial, mas sem muitas dificuldades. Talvez a questão que tenha dificultado um pouco o candidato, talvez tenha sido a questão 17 e 18, que era referente à fita adesiva, que ele faz um paralelo dessa fita adesiva com os capacitores, comentando da transferência de cargas negativas no momento em que a fita se desgruda do rolo, né? Na questão 17, era uma questão de capacitor, não é muito cobrada essa parte de capacitor, né, nos exames recorrentes, só que aqui ele explica, na verdade, todo o conceito da carga transferida, explica o cálculo da própria capacitância, então o aluno não teria muita dificuldade para resolver a questão. Primeiro ele resolveria através do cálculo do capacitor, né, e depois ele jogaria o resultado do capacitor para calcular na verdade, ele daria a carga transferida, ele queria o cálculo da diferença de potencial, né? Que daria a alternativa A, 2 vezes 10 a terceira volts. Então, sem muitas dificuldades. O aluno que não teve esse conceito, ele conseguiria resolver através da interpretação do enunciado. A questão 18, mais um paralelo, né, referente ao próprio texto, ele comenta sobre a distância dessa associação da placa, né? E a alternativa seria a alternativa D, de 3 milímetros, né? Fazia uma relação com aquela fórmula do diferença de potencial no campo elétrico uniforme. Para a gente finalizar, as 2 últimas questões referentes à física era do texto dos acidentes de carro, né? Ele comenta sobre a velocidade também, né? Pode fazer um paralelo desse texto com o texto do ABS, mas enfim, era só referente ao mesmo tema, né? Ele comenta sobre excesso de velocidade nas estradas.
E ele comenta aqui sobre um veículo que estaria se aproximando de um radar com uma velocidade de 72 km por hora. Então a gente tem aqui a questão 19, que é uma questão de efeito Doppler, né? Também não muito cobrado em vestibulares o efeito Doppler, normalmente na parte de ondulatória se cobra a equação fundamental, enfim. Mas foi cobrada a questão do efeito Doppler. Mas o candidato, se tivesse lido atentamente a questão 19, ele explica como que é utilizado o cálculo do efeito Doppler, né? Como é que é o cálculo da frequência, né, refletida. Então, através da interpretação do enunciado, não teria muita dificuldade para resolver. Então, a resposta dessa questão 19 é a alternativa B, 1.600 Hz, que é a frequência refletida pelo carro. Só um comentário nessa questão 19, que você teria duas alternativas possíveis, né, que era 1.600 Hz ou menos 1.600 Hz. Então, o candidato teria que ler no texto que a velocidade do carro era 72 km por hora, só que ele se aproximava do aparelho. E na questão, o examinador deixa bem claro que o sinal positivo ou negativo deve ser escolhido dependendo do sentido do movimento do carro com relação ao radar. Sim? E sendo que quando o carro se aproxima, a frequência da onda refletida é maior que a emitida. Então, se ele se aproxima do aparelho, a frequência refletida é maior que a emitida. Então, o ΔF do enunciado, que seria F menos F0, teria que dar um valor positivo. Então, a única alternativa possível seria a alternativa B, 1.600 Hz. A última questão era uma questão que envolvia um conceito de matemática básico, que seria o Teorema de Pitágoras, mas a gente pode colocar ela na parte de vetores, né? Que ele comenta que, apesar do radar detectar a aproximação do carro, a gente tem que fazer um cálculo referente à velocidade de aproximação, porque se você vê a posição, que nem conforme o desenho da questão 20, que você tem o carro e o radar, você consegue formar um triângulo retângulo. E para o radar, o importante, no caso, é a velocidade que ele chama no enunciado de VR, que é a velocidade real do veículo. E essa velocidade VR, no caso, vai ter que sair a partir de um cálculo, né? Que na verdade o VM, que é a velocidade que o radar quer detectar, vai ser VR multiplicado por cosseno alfa, que é a componente do triângulo, né? Se você for ver pelo triângulo, a gente tem um triângulo, cálculo simples de Pitágoras, né? Um triângulo pitagórico. Você tem 130 metros na hipotenusa, 50 num dos catetos e o outro cateto seria 120. Né? Fazendo o cálculo, você teria VM igual a VR vezes cosseno alfa, o cosseno você tira pelo cateto adjacente sobre hipotenusa, e você tem como resultado final 78 km por hora, alternativa D. Para a gente finalizar, uma prova simples, né? Apesar dessa mudança do ano passado para esse ano, a prova de grau de dificuldade fácil, o candidato não teria dificuldades se ele tivesse lido com atenção, já que não exigia mais do que 2 ou 3 passos de conta. Espero que vocês tenham ido bem na prova. A gente se vê na próxima. Boa noite.